Prepare-se para se surpreender enquanto mergulhamos no extraordinário mundo de crianças notáveis que desafiaram todas as probabilidades. Estes são 20 casos raros de crianças que são 1 em 1 milhão. Número 1. Muhammad al-Sheikh. Se existe alguém no mundo que parece ter ossos de borracha, esse alguém é Muhammad al-Sheikh. Em 2017, quando tinha apenas 12 anos, esse garoto da Palestina quebrou o recorde mundial do Guinness ao realizar o maior número de voltas corporais completas em 1 minuto, enquanto mantinha um arco de peito. Seu corpo é tão flexível que parece que ele não tem ossos. Ele consegue dobrar as pernas até que fiquem penduradas na frente do rosto e até segurá-las por trás dos ombros. Seu talento o levou ao programa Arab's Got Talent, onde impressionou milhões de espectadores. No total, ele recebeu 14 milhões de votos. A conquista foi ainda mais especial porque sua jornada foi marcada por dificuldades. Crescendo na faixa de Gaza, ele enfrentou barreiras para treinar, mas nunca desistiu. O recorde anterior era de 29 voltas completas, mas Muhammad superou essa marca com 38. E ele não quer parar por aí. Ele e seu treinador já planejam quebrar mais recordes no futuro. A história do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, sobre uma pessoa que envelhece rapidamente, pode parecer pura ficção, mas algo semelhante pode acontecer na vida real. É o caso de Bayazid Hussain, um menino de Bangladesh que nasceu com uma condição rara chamada progeria, que faz com que o corpo envelheça cerca de 8 vezes mais rápido do que o normal. Aos 4 anos, Bayazid já parecia um idoso. Seu rosto era inchado, sua pele flácida, seus olhos fundos e suas articulações doíam constantemente. Ele também tinha dificuldades para urinar, e seus dentes eram fracos e quebradiços. O mais triste era que outras crianças tinham medo de brincar com ele, e a maioria das pessoas de sua comunidade evitava se aproximar. A expectativa de vida para pessoas com progeria é muito curta. A maioria não chega aos 13 anos, pois acaba falecendo devido a derrames ou ataques cardíacos. Infelizmente, Bayazid faleceu ainda mais jovem. Ele morreu em dezembro de 2017, aos 5 anos e meio, no Hospital Universitário de Faridpur. Antes disso, chegou a ser internado em outro hospital, mas, sem sucesso no tratamento, foi transferido e faleceu, sendo enterrado em sua vila natal de Kalia. Em 2018, Virsávia, uma menina russa de 7 anos, parecia uma criança comum à primeira vista, mas sua condição era tudo menos normal. Ela nasceu com pentologia de Cantrell, também conhecida como síndrome tóraco-abdominal, uma condição extremamente rara que fez com que seu coração e intestino se desenvolvessem fora do corpo, cobertos apenas por uma fina camada de pele. Esse distúrbio afeta o diafragma, o externo e o pericárdio, além de causar a ausência de parte dos ossos do peito e dos músculos abdominais. Virsávia também não tem diafragma. Quando nasceu, os médicos disseram à sua mãe, Dari Burun, que ela não sobreviveria. No entanto, contrariando todas as expectativas, ela levava uma vida relativamente normal para uma criança da sua idade. Aos 7 anos não frequentava a escola, mas adorava desenhar, dançar e se divertir como qualquer outra menina da sua idade. Infelizmente, os médicos na Rússia se recusaram a tratar sua condição. Então sua mãe começou a arrecadar dinheiro para buscar tratamento nos Estados Unidos. Além disso, os médicos recomendaram que vivessem em um lugar quente, como a Flórida, pois o frio afetava significativamente a qualidade de vida de Virsávia. Em 2021, aos 11 anos, ela ainda não havia passado por cirurgia, mas seguia aproveitando a vida ao máximo. Podia brincar com os amigos, desde que tomasse cuidado para não bater no peito. E precisava usar um concentrador de oxigênio para manter seus níveis de saturação adequados. Como todos sabem, as pessoas passam por fases na vida. E uma dessas fases é ser incrivelmente pequeno quando se é recém-nascido, bebê ou criança pequena. Existem partes do corpo que regulam o crescimento, mas quando Charlotte tentava crescer, simplesmente não conseguia. Ela tinha uma condição rara conhecida como nanismo primordial, o que fez com que, aos 5 anos de idade, pesasse apenas 2,2 kg. Para constar, há bebês que nascem pesando mais do que ela pesava aos 5 anos. De fato, ela era tão pequena que muitos médicos disseram aos pais que provavelmente não teria uma vida muito longa. Mas felizmente ela não seguiu esse diagnóstico e conseguiu viver, embora por um período muito curto. Outra peculiaridade de sua situação é que ela tinha irmãos.
todos considerados de tamanho normal, mostrando que esta era, de fato, uma condição rara, em vez de algo hereditário em sua família. Embora Charlotte tenha conseguido ir à escola, não foi fácil para ela. Ela precisava de um tutor particular. E apesar de sua idade, sua inteligência não estava no nível que deveria estar, provavelmente devido à sua condição. Embora já tenham se passado muitos anos desde que ela ganhou as manchetes, é difícil imaginá-la em uma situação melhor na vida devido à sua condição. E é preciso ter empatia pelos pais tanto quanto por Charlotte, pois eles precisam dar cuidados especiais devido ao estado frágil dela, enquanto também cuidam dos outros filhos e de si mesmos. Quando uma criança como Charlotte tem uma condição como essa, isso afeta todos ao seu redor. Tessa Evans é outro exemplo do corpo não se comportando exatamente como deveria e dando a alguém uma aparência que provavelmente não merecia. No caso dela, ela nasceu sem nariz. Mas isso pode ser impossível, certo? Bem, para Tessa Evans, ela não tinha nariz ao nascer. Ela literalmente tinha um vazio onde o nariz deveria estar. E assim o rosto simplesmente preencheu o espaço com pele. Caso você não tenha pensado nisso, sim, viver sem nariz é bastante ruim, muito ruim mesmo. Não só é outra maneira de você respirar, mas seu sentido de olfato pode ser vital para você detectar perigo, sem mencionar que também pode ajudá-lo a ser saudável ao inspirar certas partículas. Então, qual é a solução? Bem, uma cirurgia revolucionária que funcionou maravilhas para Tessa e sua família. Resumindo, eles colocaram uma cavidade nasal impressa em 3D em seu rosto por meio de cirurgia. Não era um nariz completo, mas era a base de um. E eles fizeram isso para que seu corpo entendesse que algo precisava ir ali. E funcionou. Seu nariz começou a crescer. Suas cirurgias continuariam por anos. E então, um nariz natural foi construído para ela. É incrível pensar que um procedimento tão único a ajudaria a viver uma vida tão normal, e ainda assim foi exatamente isso que aconteceu, e sua família ficou eternamente grata. Se você ainda não está acreditando na história que contei no tópico anterior sobre o corpo se deformando de maneiras que desafiam a compreensão, permita-me apresentar Vedant Joshi, um jovem da Índia que nasceu com o pé direito mais selvagem que você já viu. Mas o que o torna tão impressionante? Bem, veja por si mesmo e tente não arregalar os olhos. Vedant tem o distinto prazer de ter o maior pé direito que você já viu em um garoto tão pequeno, enquanto seu pé esquerdo é completamente normal. Isso realmente não faz sentido, mas não foi algo que começou após seu nascimento. Não, ele teve esse pé desde o momento em que nasceu. Em certo momento de sua então jovem vida, seu pé sozinho pesava 5,4 kg, o que correspondia a quase o resto de todo o seu corpo. Esse único pé pesava mais do que ele, e isso é simplesmente estranho. A loucura não termina aí, porém. Ninguém sabe ao certo por que seu pé parece assim. Ao longo de 4 anos de sua vida, ele foi visitado por mais de 100 médicos de todo o mundo, incluindo vários em sua terra natal, a Índia. Apesar de inúmeros testes e amostras sendo coletadas do pé, ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu ou como tratá-lo. De fato, vários dos médicos disseram que só poderia ser tratado com amputação, o que é obviamente uma medida muito extrema que não pode ser tomada levianamente. Seus pais até procuraram mais médicos para tentar encontrar uma maneira de contornar isso. E apesar de ele conseguir andar muito bem, ele é basicamente um pária em sua vila, e nenhuma das crianças quer brincar com ele. Isso não é justo nem gentil. E ele não merece isso simplesmente por causa de sua condição. Depois de tantas histórias difíceis, vamos para um momento mais positivo, graças a uma conquista incrível. Agora estamos falando sobre 2 garotas então bem jovens que provaram ao mundo que ele pode estar completamente errado. Rebecca e Kimberly Young nem sequer eram adolescentes quando ganharam as manchetes por suas conquistas científicas. Elas amavam ciência e usaram suas mentes para criar balões que foram capazes de alcançar a estratosfera da Terra. E caso você não saiba, isso é extremamente alto. Então é realmente impressionante. O primeiro projeto, chamado de Lançador de Lego Loki, alcançou incríveis 23.774 metros de altitude em setembro de 2015 e lançou as jovens estudantes a uma espécie de estrelato. Elas até ganharam um documentário sobre a experiência, e a mais velha delas ainda não tinha nem 13 anos na época. Depois, ao lançarem a segunda versão do balão, alcançaram mais de 30 mil metros de altura. Elas foram elogiadas pelo conhecimento científico,
e até conheceram o presidente Obama na Casa Branca durante uma feira especial de ciências. E aí você pode se perguntar, por que elas estão nesta lista? A resposta é simples. Porque desafiaram muitos estereótipos desde pequenas e quiseram provar ao mundo que estavam erradas todas as ideias pré-concebidas. Ainda hoje, muita gente acredita que áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática devem ser dominadas por homens. Mas há muitas alunas, criadoras, engenheiras e cientistas incríveis por aí quebrando esse padrão todos os dias. E essas duas meninas estavam mais do que felizes em mostrar que garotas são incríveis e podem fazer tudo o que quiserem. Sempre que alguém é comparado a uma figura lendária da história, isso é uma conquista e tanto, porque essas comparações não devem ser feitas de maneira leviana. Quando Ryusei Imai ganhou notoriedade na internet, ele foi apelidado de o Mini Bruce Lee, e em 2023 ele tinha apenas 12 anos. Mas ao olhar para seu corpo, Bruce Lee provavelmente se orgulharia. Com apenas 5 anos, ele começou a fazer sucesso online porque, apesar de ser tão jovem, conseguia replicar com maestria os movimentos de artes marciais do lendário ator. E caso você ache que estou exagerando, ele tinha apenas 5 anos e já fazia socos, chutes e girava nunchakus como se tivesse nascido para isso. Uma das razões pelas quais ficou tão famoso é porque ele conseguia executar os movimentos ao vivo, na frente dos filmes do Bruce Lee, sincronizando com as cenas. Existem adultos plenamente crescidos que não têm esse nível de habilidade, e mesmo assim, ele fazia tudo com uma facilidade assustadora quando ainda era um garotinho de jardim de infância. Seu pai afirma que ele treina muito para ser como Bruce Lee, e não há dúvida de que ele conseguirá, desde que continue sendo como a água. Rama Haruna. Haruna nasceu completamente saudável, mas por volta dos 6 meses de vida, algo inexplicável aconteceu. Ela parou de crescer e se desenvolver. Sua mãe, Fadi, conta que Rama nunca aprendeu a engatinhar. Na verdade, ela só conseguiu aprender a se sentar, e esse foi o limite do seu desenvolvimento motor. Seus braços e pernas nunca cresceram. Sem a capacidade de se locomover, Rama passou a ser carregada pela família dentro de uma bacia de plástico, que se tornou sua principal forma de locomoção. Seu corpo permaneceu com o tamanho de um bebê, mas sua cabeça se desenvolveu normalmente. Por anos, sua família procurou uma resposta para sua condição. Seu pai, Hussein, dedicou 15 anos de sua vida em busca de uma cura, vendendo quase tudo o que possuía para pagar exames e consultas médicas. No total, ele gastou o equivalente a 1 milhão de nairas tentando encontrar uma resposta para a condição de sua filha. Mesmo assim, os médicos continuaram sem respostas. Algumas pessoas chegaram a dizer que Rama foi tocada por um djinn, uma entidade sobrenatural da mitologia islâmica. Com a história de Rama ganhando repercussão internacional, algumas pessoas começaram a ajudá-la. Uma cadeira de rodas foi doada, facilitando sua locomoção sem precisar da bacia. Seu irmão, de apenas 10 anos, assumiu a responsabilidade de cuidar dela, ajudando-a em atividades diárias. Infelizmente, em 2016, no dia de Natal, Rama faleceu aos 19 anos. Sheila Pepin nasceu em 1999, no estado do Maine, nos Estados Unidos, com uma condição extremamente rara chamada sirenomelia, ou síndrome da sereia. Essa condição fez com que suas pernas fossem completamente fundidas, como uma cauda de sereia. Além disso, Shiloh nasceu sem bexiga, útero, reto ou vagina. Ela tinha apenas 15 centímetros de intestino grosso, um ovário e apenas 1/4 de um rim funcional. Quando nasceu, os médicos disseram que ela não viveria mais do que alguns meses. Mas Shiloh desafiou as expectativas. Aos 3 anos, seu rim começou a falhar e ela precisou passar por sessões intensas de diálise. Depois de vários anos, ela conseguiu seu primeiro transplante de rim bem-sucedido em 2007. Apesar dos desafios médicos, Shiloh era uma criança cheia de vida. Frequentava a Consolidated Elementary School e adorava fazer tudo o que qualquer criança da sua idade gostava. Sua história ganhou destaque internacional e foi tema do documentário Extraordinary People, Mermaid Girl. No documentário, a família discutia a possibilidade de uma cirurgia para separar suas pernas, mas aos 8 anos, ela ainda não havia passado pelo procedimento. Infelizmente, em 2009, Shiloh contraiu uma pneumonia grave e não resistiu, falecendo aos 10 anos. Supatra Sasufan. Agora vamos ao extremo oposto do espectro capilar. Não estou falando sobre calvície,
condição que muitas pessoas enfrentam, inclusive crianças com alopecia, mas sim sobre a chamada Síndrome do Lobisomem. Trata-se de uma condição em que o corpo cresce tantos pelos que a pessoa acaba se parecendo com um animal. Infelizmente, foi essa a realidade de Supatra Sazufan, e isso complicou bastante a vida dela. Sua condição, cientificamente conhecida como Síndrome de Ambras, se manifestou quando ela ainda era muito jovem, e isso a levou a conquistar o nada invejável título de menina mais peluda do mundo. Para deixar claro, os pelos dela crescem por todo o rosto, orelhas, braços, pernas e costas, e ela precisa se depilar constantemente para manter uma aparência mais normal, o que de fato ela consegue fazer. Mas os pelos sempre voltam a crescer. No entanto, mesmo com esse desafio contínuo, ela aprendeu a lidar com a condição por meio da depilação frequente. E mais do que isso, ela conseguiu se casar, provando que, mesmo enfrentando algo tão difícil, ainda é possível encontrar o amor verdadeiro. Mohamed Khalim. Lembra do garoto com o pé gigante? Pois bem, agora voltamos a uma situação semelhante, só que dessa vez o problema estava nas mãos. Mohamed Khalim é um menino cujas mãos cresceram demais e causaram inúmeros problemas. Como você pode ver, suas mãos e braços não têm nada de normais. Na verdade, são até difíceis de olhar. Tamanha a desproporção. Se suas mãos fossem apenas um pouco maiores, talvez ele conseguisse lidar com isso. Mas o tamanho excessivo faz com que ele precise de ajuda constante para realizar tarefas básicas como comer, se vestir e muito mais. E como vive na Índia, as pessoas ao seu redor começaram a tratá-lo como um pária, chegando ao ponto de não permitirem que ele frequentasse a escola, alegando que suas mãos assustavam as outras crianças. Felizmente, ele encontrou um médico disposto a realizar uma cirurgia, o que abriu a possibilidade de que ele pudesse, enfim, ter uma vida mais próxima do normal. David Samuelson, Daddy Longneck. David Samuelson, conhecido na internet como Daddy Longneck, se tornou um fenômeno da cultura pop por uma característica incomum: um pescoço incrivelmente longo. Ainda jovem, David foi diagnosticado com síndrome de Marfan, uma doença genética rara que afeta o tecido conjuntivo. A condição resulta em membros alongados, dedos finos e problemas cardiovasculares. A síndrome de Marfan também o impede de ganhar peso, o que torna sua aparência ainda mais distinta. Mas, em vez de se esconder, David abraçou sua condição e transformou sua imagem em um sucesso na internet. Ele ficou famoso postando vídeos engraçados e acabou chamando a atenção de Charles McDowell, mais conhecido como Wide Neck, pescoço largo. Os dois criaram uma parceria e chegaram até a gravar músicas de rap juntos. Nas redes sociais, David tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha seu estilo de vida e mensagens motivacionais. Em 2021, anunciou que estava esperando seu primeiro filho e sabia que havia uma chance de a criança herdar sua condição. Mas, para ele, isso não era um problema. Ele acreditava que, se fosse o caso, seu filho seria tão único quanto ele. Bogdan, o Magnífico. Já falei antes sobre uma criança cuja habilidade beirava os superpoderes, e agora temos outra. Bogdan, o Magnífico. Não posso confirmar se esse é o nome oficial de super-herói dele, mas é como ficou conhecido. Desde pequeno, ele conseguia fazer objetos metálicos grudarem no próprio corpo, sem nenhum tipo de preparação. Isso fez muita gente acreditar que sua pele tinha alguma propriedade magnética, o que já seria um feito impressionante. Mas ele foi além e conseguiu fazer objetos não metálicos também grudarem em seu corpo, deixando todos de queixo caído. É verdade que muitos céticos afirmam que tudo isso não passa de truque, que ele tem a pele apenas muito pegajosa. Mas, a não ser que você consiga fazer igual, acho justo continuarmos chamando isso de superpoder, pelo menos por enquanto. Yang Jinlong. Lembra do menino que parecia o Bruce Lee em miniatura com músculos impressionantes? Pois bem, talvez tenhamos encontrado um rival para ele. Seu nome é Yang Jinlong, e mais de uma década atrás, com apenas 7 anos de idade, ele já era forte o suficiente para puxar uma minivan apenas com um arnês preso ao corpo. E para piorar, ou melhor, para impressionar ainda mais, essa minivan estava com 8 pessoas dentro, o que a tornava ainda mais pesada do que o normal. Se isso não prova a dedicação que ele tinha ao fisiculturismo desde muito jovem, então não sei o que mais provaria. Mesmo que ele não tivesse o corpo super definido como o mini Bruce Lee, só o fato de conseguir puxar uma van com 8 pessoas dentro já exige todo o nosso respeito. Respeite o esforço.
respeite os músculos. Ou, como dizem por aí, ou treina, ou se cala. Jackson Buell. Quando Brandon e Brittany Buell descobriram que estavam esperando seu primeiro filho, a felicidade tomou conta do casal. No entanto, essa alegria foi logo acompanhada de preocupação quando, no ultrassom de 17 semanas, os médicos perceberam que algo estava errado com o bebê. A técnica que realizou o exame ficou em silêncio ao medir a cabeça do bebê, o que deixou Brittany apreensiva. No dia seguinte, o médico entrou em contato e deu um primeiro diagnóstico: espinha bífida. Porém, mais tarde, os especialistas perceberam que o problema era ainda mais grave. O cérebro de Jackson não estava se formando corretamente e, na verdade, quase não existia. Diante disso, os médicos sugeriram interromper a gravidez, alegando que o bebê provavelmente não sobreviveria. Mas, guiados por sua fé, Brandon e Brittany decidiram levar a gestação adiante. Quando Jackson nasceu, os médicos disseram que ele não viveria mais do que uma semana, mas ele provou que estava ali para desafiar todas as expectativas. Os médicos tiveram dificuldades para dar um diagnóstico preciso, até que finalmente confirmaram que Jackson sofria de microhidranencefalia, uma condição extremamente rara em que o tecido cerebral é substituído por fluido. Jackson tinha um tronco cerebral funcional, o que permitia que seus órgãos continuassem trabalhando, mas ele nunca conseguiria andar ou falar. Contra todas as previsões, Jackson viveu até os 5 anos de idade. Ele faleceu em 1º de abril de 2020, cercado pelo amor de sua família na Carolina do Norte. Fu Wengui. Algumas pessoas ficariam tranquilas com membros compridos, braços, pernas, dedos, etc. Até aí tudo bem. Mas no caso de Fu Wengui, o que cresceu demais foi o pescoço. Basta olhar para ele uma vez para pensar: isso não parece certo. E você estaria certo. Veja bem. Dentro do seu pescoço, você tem vértebras. 7, para ser exato. Só que o Fu tinha 10. Isso mesmo, 3 vértebras cervicais a mais do que o normal. O resultado disso era um pescoço muito mais longo e, claro, muito mais frágil e doloroso. Essa condição também o tornou alvo de muitas zombarias. Provavelmente já o chamaram de menino girafa mais vezes do que podemos contar. O que é cruel, para dizer o mínimo. Felizmente, ele conseguiu realizar uma cirurgia que ajudou a reduzir o comprimento do pescoço e aliviar a dor, permitindo-lhe levar uma vida mais tranquila e menos dolorosa. Infelizmente, agora voltamos a uma história mais comovente sobre uma criança que nasceu com uma condição incomum. Estamos falando de Gabby Gingras, uma menina que literalmente não sente dor. E como se isso já não fosse surpreendente o bastante, ela também não consegue suar. A princípio, você pode achar isso legal, como se fosse um superpoder. Mas esse é um jeito bastante ingênuo de encarar as coisas. Porque, embora a dor seja ruim, ela é uma parte necessária da vida. É por meio dela que nos programamos mentalmente para evitar situações perigosas. Mas isso não acontece com uma criança que não sente dor. Na verdade, Gabby mutilava os próprios dedos porque não percebia que estava se machucando ao mordê-los. Seus pais precisaram literalmente arrancar os dentes dela para impedir que se autolesionasse. Quanto à parte de não suar, seu corpo precisa liberar suor para regular a temperatura interna. Sem isso, ela poderia literalmente cozinhar por dentro. E mesmo que uma dessas condições já dificultasse a vida, ela enfrentava as duas, tornando cada dia um potencial risco. Nenhuma criança deveria ter que viver assim. Pranshu. Em uma vila remota no Punjab, na Índia, nasceu um menino com uma condição médica tão incomum que sua própria comunidade passou a considerá-lo uma encarnação de um deus. Pranshu nasceu com uma deformidade facial que fez com que seus olhos fossem fundos e estreitos, enquanto sua testa cresceu de forma anormal. Além disso, ele nunca conseguiu andar. Para muitos, Pranshu se tornou um símbolo divino. Seus vizinhos começaram a adorá-lo e o chamaram de reencarnação de Ganesha, a divindade hindu com cabeça de elefante. Todas as quintas-feiras, Pranshu encontra seus seguidores em frente a uma mesquita próxima de sua casa, onde as pessoas se ajoelham diante dele em busca de bênçãos e proteção. Seu pai, Kamlesh, conta que assim que Pranshu nasceu, ficou claro que ele era diferente. Ele tinha uma cabeça muito maior do que o normal, e os moradores da vila imediatamente começaram a venerá-lo como uma figura sagrada. Os professores de Pranshu também o tratam com respeito, e, surpreendentemente, ele nunca foi vítima de bullying. Para seus colegas, ele é realmente um ser especial. Pranshu diz que gosta de ser chamado de Ganesha e que está satisfeito com sua aparência. Apesar disso,
os médicos ainda não conseguiram determinar exatamente qual é sua condição médica. Um deles chegou a afirmar que sua deformidade pode ter sido causada pela poluição ambiental. Adalia Rose Williams. Adalia Rose Williams nasceu no estado do Texas, Estados Unidos, com uma condição genética extremamente rara, Síndrome de Hutchinson-Gilford, também conhecida como progeria. Essa doença faz com que o corpo envelheça muito mais rápido do que o normal. A expectativa de vida média para quem tem essa síndrome é 13 anos, mas Adalia conseguiu viver até os 15. Aos 3 meses de idade, os médicos diagnosticaram a condição e sua família soube desde cedo que ela enfrentaria muitos desafios. Apesar disso, Adalia nunca deixou a doença definir sua vida. Com muito carisma, ela conquistou milhões de seguidores na internet. Seus vídeos no YouTube e Facebook mostravam sua rotina, desafios, esquetes engraçadas e tutoriais de maquiagem. No total, sua página no Facebook chegou a ter mais de 12 milhões de seguidores e seu canal no YouTube acumulou quase 3 milhões de inscritos. Infelizmente, em 12 de janeiro de 2022, Adalia faleceu. Sua família divulgou um comunicado emocionado, agradecendo aos médicos e enfermeiros que a ajudaram por tantos anos e dizendo que agora ela não estava mais sentindo dor. Zhao Haibo. Confesso que esse aqui é um pouco difícil de comentar, porque Zhao Haibo nasceu com uma condição facial rara que fazia parecer que ele tinha 2 caras. O rosto apresentava lacunas e deformações tão intensas que, à primeira vista, realmente causava estranhamento. Infelizmente, a mídia chinesa não foi nem um pouco gentil com ele e chegou a apelidá-lo de Menino Máscara, o que só piorou a situação. Sua mãe, como é de se esperar, ficou devastada. Ela se perguntava como isso pôde acontecer e por que os equipamentos médicos não detectaram a deformidade antes do nascimento. Assim como muitas crianças nesta lista, a esperança estava em uma cirurgia reconstrutiva, que ele felizmente conseguiu fazer. Embora não esteja claro se o resultado foi exatamente o que ele e sua mãe esperavam, certamente torcemos para que a operação tenha melhorado sua qualidade de vida e autoestima. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!